bom dia para todos que estão chegando aqui no YouTube. Não deixe de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E se você quiser participar com a gente aqui nesse momento no Zoom, não se esqueça de deixar aí um comentário aí no vídeo e de repente a gente passa aqui e te convida para esse momento especial de participar com a gente aqui no Zoom. E aqui no final você pode fazer pergunta, a gente tem um momento de interação e de troca de experiência. Tá? Hoje a nossa live é com Pedro Costa, nosso Pedrão, um cara muito especial. E ele vai passar um conteúdo muito bacana para você, né? Enquanto ele está se preparando lá para poder entrar na live, eu quero deixar aqui uma coisa muito importante para vocês, que é o seguinte. Está chegando aí o nosso evento. Alô? Né? Alô? O nosso G365. Ó, está chegando. Alô? Pedrão na escuta, 1, 2, 3. Como que você está, meu irmão? Bom domingo para você. Seja muito bem-vindo aqui na nossa live. E, como se diz, para vocês que não conhecem o Pedro Costa, ele faz parte aqui do nosso grupo do G365, é um cara muito especial, um grande conhecimento, e vai trazer um conteúdo muito bacana para vocês hoje. Os domingos, né, é do Pedro, ele já assinou esse domingo, tomou de todo mundo, e agora a gente só tem 6 dias para distribuir na nossa equipe, que é gigante, né? Cada dia mais pessoa quer participar. E a gente vai deixar a palavra com ele agora. Já está pronto aí, Pedro? Vamos lá aqui. Vamos lá, né? Deixa eu liberar aqui para compartilhar, para você poder fazer o que você quiser. Né? E olha, você está com um microfone muito especial aí, cara. Eu gostei. Manda um de presente para mim. Vamos lá. A palavra é sua, meu amigo. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Hoje eu vou procurar falar de um tema aqui, que é como a gente ser mais eficiente, né, no nosso dia a dia. Olha, eu queria mandar um salve especial para o Alessandro. Primeira vez que Eu ele está sabia vendo a que ele ia gente ao vivo. falar. Então, o que acontece? Basicamente, a nossa eficiência ela vai depender muito da energia, né, que a gente tem. E como é que é essa energia? Ela vai sendo basicamente definida pelas escolhas que a gente faz ao longo dos nossos dias e também sobre a gente ter um propósito ou não. Em que sentido que eu falo isso? Eu mesmo, 4 meses atrás, eu não tinha bem um propósito definido, então, ao acordar de manhã, ao longo do meu dia, eu falo assim, para que vai acordar hoje? Vai ser mais do mesmo, você vai para a empresa que vai ter chateação, ou você vai fazer isso ou aquilo, sabe? E basicamente você não entende muito o porquê de estar aqui, né? Assim, não é... Mas você só fica um pouco perdido. E quando a gente está nessa situação, você não tem energia para poder fazer aquilo que deve ser feito. Então, né, nesses 4 meses eu encontrei realmente, né, assim, um propósito que vai acabar sendo, que acaba que ele é... Quando eu comecei, seria ensinar mesmo as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam, a construir o sonho da casa própria. Aqui na minha cidade a gente tem muita reclamação, não é reclamação, mas é pessoas que chegam até a gente aqui na construtora, que às vezes fizeram um orçamento, acharam um valor mais alto daquilo que estariam dispostas a pagar e tiveram outras soluções aí na rua que seriam mais fáceis, mais baratas, sabe? Mas acaba que as pessoas já se decepcionam muito com quem elas contratam. Então, e são pessoas que, basicamente, elas não têm como, por exemplo, uma coisa é uma pessoa que ganha um bom salário, tem uma boa condição, perder um valor em dinheiro, vamos supor, R$5.000. Outra coisa é a pessoa que ganha R$2.000 ali,
faz as tripas e o coração para poder juntar 200, quando é que ela vai recuperar esses 5 mil de novo? Ainda mais se for um dinheiro que veio emprestado do banco, que ela não tinha acesso, mas ela sempre juntou ali, teve o nome limpo e tudo, conseguiu esse financiamento, e acaba que esse sonho vai virando uma frustração para ela, sabe? Então, desde que eu entendi isso, e passei, né, a ver que isso tem que ser feito através da internet, que é onde eu vou conseguir alcançar o maior número de pessoas, seja no Brasil ou fora daqui, isso daí começou a trazer outras mudanças na minha vida que fazem parte. No caso, por exemplo, obviamente, quando você está tratando disso, vai lecionar alguma coisa para alguém, a pessoa tem que sentir confiança em você. Então, se você estiver desleixado, seja na forma que você veste, tudo, a pessoa vai olhar, será que essa pessoa é de confiança? Porque ela não me conhece, ela não sabe a minha realidade daqui, né? Assim, eu te falo que eu sou de confiança, mas você está vendo isso? Então, eu tive que aprender a me vestir. Eu estava fora de forma, estava gordinho. Então, assim, tive que começar também a fazer exercícios físicos. Para quê? Para isso me dar mais disposição. No caso, hoje também tenho uma filha de 9 meses, e eu ficava pensando, na hora que ela começar a engatinhar, que começou agora, eu não vou dar conta de correr atrás dela, eu não vou dar isso para ela, essa brincadeira, sabe? Tá com ela. E isso vai começando a puxar tanta coisa para atingir o seu propósito, no sentido de que quanto melhor você estiver, mais as pessoas vão te ouvir, entendeu? E aí, nisso, você vai criando essa energia, coisa que nesses últimos 6 anos eu nunca tive preocupado com isso, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar é de ter um propósito. Depois que você encontrar, aí o resto, que é o que a gente vai começar agora, ele vai ficando bem mais... Não é mais fácil, tá, gente? Mas, pelo menos, ele vai fazendo mais sentido para a gente, e com isso, você vai chegar e vai ter mais disposição para enfrentar aquele desafio naquele dia. Eu vou abrir aqui o whiteboard. Hum. Então, o que acontece? Para a gente aqui, o que é o... Como é que a gente divide essa energia? Como é que eu já fazia um pouco antes, né, de um modo geral na minha vida, e agora, assim, entendendo mais esse processo, a gente faz mais. Tudo, como eu falei, é energia. Então, basicamente, você vai ter 3 quadrantes aqui, né, como o pessoal fala. Você tem o passado, você tem o presente e você tem o futuro. Quem tem depressão vai estar vivendo ali 90% no passado, 2% no presente e 3%, 7%, matemática aqui hoje, 8%. 8% no futuro. Por que a depressão? Você só fica pensando no passado, fica remoendo as coisas e tudo mais. Quem já tem ansiedade demais, você vai ter ali, dependendo, um futuro ali com 80%, você só fica pensando no que vai acontecer, sendo que 90% das coisas que a gente pensa que vão acontecer com a gente não acontecem. Isso é tudo fruto, literalmente, da nossa cabeça. E a gente tem o que seria o, digamos assim, o ideal, certo? Que é você estar 10% no passado, você ter 20% no futuro. Por que 20% no futuro e não 10%? Porque se eu sei qual que é o meu propósito e sei onde eu quero chegar, é para lá que eu tenho que ir. Então, ele só é meu guia. Mas não adianta nada você ter seu guia e não ter a ação. E a ação, ela está hoje, que é no presente, onde vai te sobrar ali 70% de onde você tem que investir sua energia.
Aí você vai me dizer, ah, Pedro, mas aí dependendo é fácil você falar, mas teve um cara lá, filho da mãe, que me deu um prejuízo, que eu emprestei um dinheiro e não pagou. Cara, só esquece, entendeu? Esses dias mesmo aqui, eu tenho uma política aqui na minha empresa de outdoor, que é não fazer locação para primeira vez de cliente no formato pós-pago. Não faço. E aí chegou uma outra empresa, você dá uma olhada ali nela, tá falando, essa empresa aqui é bacana. Confiei, me lasquei, entendeu? Tá lá. Foi 2.000 e poucos reais? Foi. Mas assim, o que você tem que entender? Se você tem, no meu caso, né, esse princípio de não fazer, não faça, não quebra suas regras, entendeu? Você, no caso, aí tá, eu tô lá com aquele boleto, tá em aberto, que eu vou até, na verdade, vou cancelar ele, tô com a nota fiscal emitida, que eu vou cancelar também, e vou só ignorar, tipo assim, isso virou aprendizado. Na verdade, não virou aprendizado porque eu já tinha tomado um cano antes, então assim, aí não sei se já entra na categoria de burrice mesmo. Mas a gente não pode ficar se apegando a isso, sabe? Então, traz as coisas mais para o presente. E aí, dentro desse presente, o que a gente também tem que fazer? É não gastar energia com outras pessoas, no sentido seguinte, tem aquelas pessoas que querem melhorar, que você vê que, bom, se eu investir um pouco de tempo com ela, se eu der conselho, orientação, ela vai melhorar. Ou então, se alguém mesmo te pedir um conselho, você for lá e conversar, nesse ponto eu vejo que tudo bem. Você faz isso a primeira vez. Dependendo, faz a segunda. A pessoa só vem com a mesma conversa, não muda nada, então já não serve nem para poder você tentar ajudar. É meio... Tem gente que vai falar que é grosseiro, qualquer coisa assim e tal, sem ser sensível, né? Mas não, cara. Tipo, se a pessoa não quer, para que você vai ajudar? Entendeu? Você dá a dica ali e tal, conversa, vê, dá a primeira dica ali para a pessoa, se ela vê que você vê que ela não está mudando nada, então para que você vai mexer com isso? Ou então ter, por exemplo, que acontece aqui em casa, minha esposa, ela gosta muito de ver essas notícias aí, né, das pessoas. Aí chega lá, alguém morreu. Você conhece a pessoa? Não. Então por que você está preocupado? Sabe? Ah, mas ele era bacana. Eu falei, sim, tudo bem, é uma pena. Foi um artista que poderia ter contribuído com o mundo, foi. Mas você conhecia? Não. Então, não gasta a sua energia. Porque é nisso daí que você vai drenando toda a sua energia e não consegue deixar que ela fique hoje no presente. Aí o que vai acontecer com você? Você vai acordar, vai passar algumas horas do seu dia e vai falar assim, nossa, já estou esgotado. Mas por quê? Você fica dando conta de tanta coisa dos outros, que você não tem nada a ver, que você não precisa, que nessa hora, literalmente, você está jogando sua energia fora. E se você ainda tiver treta com o passado, cara, se você não resolver essas tretas, você vai... Deixa eu ver aqui. Vocês têm que ficar puxando, gente, o negócio, para você poder ver. Baixa aí. Isso. Se você tem treta com o passado, você vai ficar remoendo esse passado também, e esse negócio não vai te levar a lugar nenhum. Então, assim, primeira coisa que você tem que entender, tem um propósito, foque nesse propósito, e aí comece a direcionar toda a sua energia para lá. O que não for te acrescentar em relação a isso, infelizmente, é realmente quase que exclua da sua vida, entendeu? Porque senão vai ter sempre gente ali para te roubar energia, falar de assunto que às vezes não vai te acrescentar em nada. E aí, assim, quando você passa a viver no presente, como é que você pode ser mais eficiente hoje? Entendeu? Supondo que você já consiga ter ali seus 40%, 50% que seja no presente, no hoje. Por exemplo, você vai fazer uma corrida na rua,
O que você está fazendo enquanto você corre? Você está indo só correr? Você está correndo e escutando música? Escutar música é prazeroso, mas não te ensina nada. Se você está correndo e está escutando um podcast, está aprendendo alguma coisa nova, então você já está fazendo duas coisas em uma, porque, na verdade, por exemplo, eu, enquanto estou correndo, eu corro, eu escuto alguma coisa relacionada a isso, eu tenho que estar aprendendo alguma coisa, porque a música realmente hoje, nesse ponto, para mim, ela perdeu a graça. E nesse meio tempo, enquanto eu estou escutando os dois, você vai tendo alguns insights. Você vai pensando uns treinos, nossa, isso aqui é massa, dá para fazer isso. Nossa, aquilo ali eu vacilei. Então, você vai olhando essas coisas todas e não trabalha só com uma coisa. E aí, à medida que você vai fazendo isso, vai acumulando duas ou mais tarefas dentro de um único espaço de tempo, o seu dia ele começa a render mais. Entendeu? O acordar mais cedo. Por que que hoje eu acordo às 4h30 e pretendo começar a acordar, meu objetivo, né, ir trazendo, se eu conseguir, é chegar às 3h50 da manhã. É justamente para quando for 8, 9 horas, eu já vivi como se fosse 4 horas trabalhadas de um trabalhador normal. Aí eu tenho mais de 9 a 1 e de 1 a 5. Eu tenho 3 turnos em um dia. Olha só. Então, isso daí, quando você vai pegando e vai somando essas coisas todas, isso vai te dando mais resultado. Mas o que acontece? Você só vai ter essa disposição para fazer isso se você tiver um propósito bem alinhado. Porque senão você sempre vai estar muito cansado. A cabeça da gente, ela não quer deixar você fazer. Por quê? Na época das cavernas, qual que era o objetivo? Viver, se preservar e comer. Ou seja, estou com fome, tenho que sair para comer. Não estou com fome, tenho comida, vou ficar quietinho, não tenho que fazer mais nada. Então, foi assim que foi moldado em milhões de anos, né? Assim, isso daí sendo incorporado ao nosso cérebro, a gente ter essa evolução toda que a gente teve nos últimos 100, 200 anos, o cérebro, ele é primitivo ainda para essa parte, certo? Então, é ter um multitask. A segunda coisa, eu vou pegar aqui a Iraci, né, que está ali trabalhando agora, como exemplo. E vamos ver, assim, eu vou falar para ela, vou dar umas dicas aqui para ela, e isso daí no sentido de, talvez... Vocês têm listas das coisas? Por exemplo, eu vou te falar, aqui em casa eu não tenho. Por que que eu não tenho? Porque quem comanda a casa, no sentido assim, é minha esposa. Então, eu já falei para ela para deixar eu fazer. Ela falou assim, não quero que faça. Mas não adianta também obrigar, porque senão você sabe como é que é, né? Vou ficar no sofá. Mas, para o negócio, eu tenho, para a empresa. Então, olha só. Se ela, assim, ela tem ali ela sabe que ela tem que comprar barra de chocolate de tantos quilos, da marca Hershey's, que o chocolate dela é top. Ela tem, tem que comprar Hershey's, eu tenho que comprar barra amargo e barra ao leite. Então, ela já colocou ali a lista e tal. E quanto que ela tem que ter em estoque no dia? Tem que ter 5. Aí chega, por exemplo, Messias, que não mexe com chocolate, ele pode chegar lá, contar literalmente e ver, não, aqui só tem um no estoque hoje, mas eu tinha que ter 5, ou seja, eu tenho que comprar 4. Então, quando você faz isso, a delegação ela é fácil. Porque não é que é difícil delegar, o problema é que a gente quer que as pessoas elas entendam o nosso processo do mesmo jeito que a gente entende. E muitas vezes, assim, eu vou falar assim, a gente que está aqui dependendo, empreendendo, a gente já levou tanto na cabeça, já tem tanto que ir aprendendo, por todas as situações que a gente passa, que o nosso jeito de pensar ele é diferente, muitas vezes ele é mais rápido. Não é que a gente é melhor, mas a gente só passou por outras situações que nos moldaram dessa forma, que nos moldou dessa forma, certo? Então, olha só, com uma lista,
você já pode começar a delegar para alguém fazer uma coisa que é simples. Ela já sabe a marca, o modelo, o peso, sabe tudo. E aí, ainda aqui pegando, né, assim, aproveitando o Iraci, ela está comprando pela internet ou ela está indo lá no supermercado passear? Porque brasileiro tem a mania, gosta, né, de ir no supermercado para passear, é programa de família. Isso sempre foi. Mas se você for olhar, pensar friamente, isso é eficiente para o seu dia? Não. Hoje, gente, você tem ali o Sam's Club, todos os supermercados, eles vão ter para você comprar online. Você ainda consegue pesquisar o preço de casa, em vários, você vai economizar e não vai gastar seu tempo. Então, você pega uma pessoa, ela vai comprar online e vai chegar na sua casa, você não teve que sair, você continuou, por exemplo. Quantos bombons você faz por hora? Ah, eu faço 100 bombons. Tá. Você, custo de produção, R$ 2, você vende a 5. Então, na verdade, se você vai no supermercado, numa cidade como São Paulo, tem o trânsito. Quanto tempo você vai gastar para ir, fazer as compras, caçar as coisas no supermercado, voltar e chegar na sua casa de novo para voltar para a produção? 2 horas? Ou seja, você deixou de receber dinheiro nessa hora, você deixou de ser produtivo. Entendeu? Então, crie listas, crie processos. O seu dia vai ficar mais fácil, você vai passar a delegar mais, entendeu? E quanto mais você delegar, mais tempo ocioso você tem. Não é que você vai ficar parado, mas é aquilo que acontece. Quem trabalha muito não ganha dinheiro. Por quê? Porque você está tão focado ali no operacional que o seu cérebro você não consegue ter um tempo de ócio para você poder estar desfrutando, ter novas ideias, ser criativo, entende? Eu aqui na consultora, por alguns anos, eu tenho, né, meu caminhãozinho aqui e tudo, não estava, né, assim, estava com uma certa dificuldade de encontrar gente para fazer o que eu estava precisando, e não tinha pensado no modo que é hoje, que é pagar um salário maior para meio período, que é o que resolve. Cara, eu acordava antes, né, de Larinha, eu acordava 5 horas da manhã, ia para a consultora 5h30, começava a carregar o caminhão. Na hora que dava 7 horas, que abria as lojas de cimento, esses trem, eu ia lá para as lojas, comprava o material, carregava ferragem, carregava piso, e ia fazer. Só que assim, eu chegava 11 horas da manhã moído. Por quê? Eu estava gordinho, igual eu falei. E você ainda carregando peso, fazendo isso, fazendo aquilo. Na hora de descarregar o caminhão, você vai lá bater o caminhão lá de volta, bater o cimento. Então, assim, você fica cansado. E aí, na hora, como é que seu cérebro continua produzindo coisas para o futuro? Não consegue. Sua energia já acabou. Entende? E aí, quando Luciana ficou grávida, eu falei, não, tem que começar a mudar esse negócio aqui, senão não vai dar certo. Aí eu já comecei a me organizar. Aí hoje, eu posso inverter, trabalhar mais essa minha parte, o eu, de manhã, brincar com a minha filha de 6h30, 7 horas, da hora que ela acorda até umas 8, que é quando a babá chega. Sabe? Então, assim, eu tenho meu tempo de lazer, de manhã, no desfrute. Eu tenho meu segundo desfrute, que é com Larinha, tenho tempo de qualidade com ela. E depois eu vou trabalhar já com as coisas mais resolvidas. Mas isso tudo foi um processo. Então, assim, começa a trabalhar isso. Não deixa para poder... Não quero abraçar tudo. E, assim, se você precisar ser mais produtivo no início, ou então até ganhar menos no início, para você ter uma outra pessoa te ajudando com essas outras coisas, faça isso. No início vai parecer que não faz muito sentido, mas você vai ter mais tempo para poder trabalhar em coisas e prosperar em outras áreas, tá? Acabou que o tempo, ele passa rápido, né, gente? Já são 6h30. Queria, né, agradecer a todo mundo aí que está aí na live ao vivo, principalmente aqueles que vêm pela primeira vez, tá? Então, é isso aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente está aqui à disposição para responder. Grande abraço.
Ê, Pedrão. Você tem que puxar a orelha mesmo de vez em quando, né? Você já está fazendo método de P só com um camarada aqui, você tem que fazer com o resto do grupo. Estou É, fazendo só para a Alessandra, tá ficando meio complicado. Você foi curado, meu irmão? eu acho que vou ter que fazer mais uns 2, Alessandro. Foi muito traumático o negócio. Foi um para cada domingo? Foi. Corrija, te ajuda de coisa. Pessoal, a gente tem gente nova aí, tá? Foi, cortou tudo. Daí os primeiros. A gente tem gente nova aqui no nosso grupo, que é o Rubens. Seja muito bem-vindo, Rubens. Fala, Depois, Rubens. Bom dia. abra a câmera aí e fala um oi para essa galera. Bom Aí. dia, Aí, ó. Ei, ótimo Rubens. dia. O Rubens é meu sócio lá na Smart Chain City, é o meu parceirão, Bacana. tá? Tá aí com a gente agora. Tamo Prazer, juntos, Rubens. tá? Cara, muito bom. E uma hora traz um conteúdo aqui pra gente, Rubens. O Milton, o Rubens é o rapaz que estava querendo, como é que fala? O requisitos? É o do requisito. Mas É o requisito é amizade. a nossa É amizade. amizade. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Show de bola. Obrigado. Bem-vindo aí, Rubens. Fala, Rafael. Seja Como você bem-vindo. tá? Bom dia. Bom dia, senhores. Bom dia. Como tá? Bom dia. Tranquilo, graças a Deus. Bom dia. Fala aberto o microfone, Rubens. Pode falar. Ó, Rubens não, Rafael. Não sei o que o Rafael ia falar. Você fechou seu microfone, Rafael. Bom dia, meus queridos. Bom dia. Tudo bom? Beleza. Muito bom te ver aqui de Bem novo. desgovernado. Hoje foi puxado. Bom ver vocês É, também. Aqui é Anápolis. Oi, Oi. é, Pode ir, Pedrão pode ir lá, eu vou ficar aqui. pegou um companheiro Pode ir agora, lá. né, Pedro? Pode ir lá. já Pode vai ir lá. sentindo o gostinho de Um Anápolis saco, aí, você ó. Daqui 2 meses tá todo mundo lá. É mesmo, dia mês que vem, né? O Rafael hoje tomou o lugar do Pedro, né? Ele que ficou correndo enquanto palestrava. É. Eu já corri. Pedrão, obrigado aí pelo conteúdo. Só mostrou o que eu perdi aí nos 2 últimos domingos. Não perdi não, viu? Eu assisti todas no YouTube. Só não tive o prazer de assistir online. Mas todas que eu não consigo assistir na hora, eu vejo depois. E eu até vou conferir lá que eu coloco na obrigação de estar comentando todas. E domingo geralmente é um dia... a gente não dá desculpa, né? Mas às vezes tem uma cobrança aqui pesada da meninada aqui. Hoje elas estão dormindo até mais. Hoje eu tô livre para participar aqui. Às vezes quer pedalar. Mas eles acordam cedo desse jeito? Os meninos? Rapaz, a hora que elas colocam uma meta na cabeça, ó, amanhã nós vamos pedalar. Elas acordam antes de mim, que ela tá lá. Se elas dormem na cabeça, que fica semana, às vezes, na expectativa, né? Aham. Elas ficam só planejando. E é esse desfrute, né? Você comentou isso aí, né? E para elas é lei. Tem momentos assim que elas cobram mesmo. E eu entendo, né? Às vezes, por causa de um projeto ou outro na semana, a gente acaba diminuindo um pouco de um tempo que elas estão acostumando. E é uma válvula de escape, né? Assim, final de semana você é meu, pai. Mas cara, eu tô feliz demais de ouvir o transbordo de cada um e eu tô vendo um ciclo, né, exponencial, tanto os conteúdos se conectando, o transbordo fluindo cada vez mais do coração, cada vez de forma mais natural. Isso vem conectando os corações. Tô vendo assim cada vez mais o grupo no Zoom tá aumentando pouco a pouco, lá no YouTube também. E eu acho que assim, a exponencial ela é engraçada porque o início dela, cara, ela parece que ela não avança. Ela fica como uma cauda bem longa. Você fica lá insiste jogando energia e parece que ela não avança. Parece que é uma linha reta. Mas de repente lá na frente, cara, ela pega um embalo, ninguém segura. E esse início é a prova da perseverança, né? Da constância. Você às vezes nem enxerga muito resultado.
mas depois ela explode. E a gente está vivendo esse momento e eu estou sentindo cada vez mais forte dessa alavanca, né? Então, isso que você nos trouxe, né, de viver, da eficiência, de você, onde você coloca o seu foco, o- você, isso que você falou de ter a meta de acordar mais cedo, eu me identifiquei na hora, né, cara, eu quero ganhar. Ontem a diarista aqui, rapaz, a diarista aqui é bruta, viu? Ela fala, nós, tu tem que modelar ela. Hum, Ela começou vindo, assim, ela foi testando, né? Aí ela viu que eu acordo cedo, então ela começou a vir no horário normal. Aí ela chegou, viu que eu acordo mais cedo. Ah, eu posso vir mais cedo? Posso. Aí ela chegou, tava chegando 6, depois chegou às 5, depois, capaz, agora tá chegando. Chegou às 4, acho que a conta chegou 3 da manhã. caralho. E aí o que que ela faz? Cumpre o horário, chega em casa, dá 11 horas, meio-dia, ela já cumpriu. Já fez tudo que tinha que fazer e vai fazer as paradas dela. Não sei se ela arruma outro serviço ou se ela vai curtir com a família. Mas eu cheguei nela e falei, ó, você sabe o que que você está fazendo? Quando você está antecipando, você está governando sobre o seu tempo e você recebe 1 mês ou 2 meses a mais de prêmio. Seu Uhum. ano não tem 12 meses, você vive 13 ou 14. Cara, e Então, fora que assim, é muito mais rápido porque não tem ninguém na casa, né? Então, assim, tá todo mundo dormindo, ela agiliza o e serviço já dela. sai tocando assim, Na ó. verdade, o maior problema para eles é o ir e vir, né? Que é onde gasta mais tempo. Se você sair às 3, às 4 da manhã, você não tem trânsito. Então, assim, mesmo que seja por ônibus, não tem trânsito. Então, só nessa daí, quanto você não ganhou? E se você volta para casa às 11, você está no contrafluxo. Ao passo que você sai às 7, você sai sentindo fluxo, você volta às 5 fluxos. Aí você está fudido nos dois, você tem que ficar 2 horas para poder chegar e sair do lugar. O Então, tanto, assim, se ela o tanto tivesse que essa ganha. pegada aí também do fluxo e contrafluxo, provavelmente ela vai ter. Aí ela pode, dependendo, pegar um outro serviço aí, 11 horas, faz até às 5, ela faz 2 serviços num dia. Ué. E É quanto a você tá, Thiago? otimização do tempo, né? Otimiza Não, o tempo e tem mais receita e mais resultado. Tem tudo sim. a ver com o que você falou hoje, eficiência. É. Automaticamente, ela usa a eficiência a favor dela. E aqui em casa tem 3 meninas, né? As 3 estão na cama, rapaz, você não sabe como é que você ajuda elas. Porque quando elas estão acordadas, é um furacãozinho que a cada lado. Ela Ah, vai agora embora e ela... eu vou arrumar esse cômodo agora, vai pro outro. Aí, pá, e quando tá no outro, já tá lá, né? Tocando terror no quarto. Agora vai pro outro. Né? Isso aí já chega na paz. Isso aí aumenta a eficiência, é verdade. Tem tudo. Não. Show de bola. E, Obrigado, viu? e quando você falou assim, otimizar o tempo, né? Da maneira assim, quando você está fazendo uma coisa, fazendo outra, ouvindo, né? Eu me envio, porque eu faço isso quase direto. Aí eu não tinha atentado pelo motivo de, assim, gente, eu estou aproveitando meu tempo, sim. Às vezes, quando estou fazendo uma caminhada, fazendo um exercício, uma pedalada, ou qualquer um serviço, eu sempre estou ouvindo, mas eu nunca fico ouvindo, igual você falou, música. Eu sempre coloco um audiobook, às vezes um podcast. Aí eu pensei, cara, eu faço isso, eu não vi que estava fazendo uma coisa tão interessante, porque eu sempre se aproveito. Eu gosto muito de estar ouvindo o audiobook, né? É o que, às vezes, não tem um tempo para dedicar, né? Bem lembrado, Zé. Na hora que ele falou isso, eu também identifiquei. Rapaz, É, isso aí virou um hábito tão forte que eu fico sempre caçando, cara, o que que eu posso deixar rodando em paralelo aqui? Nem que seja deixar um celular carregando. Eu sei que, cara, eu vou pôr meus equipamentos aqui carregando, que uma hora eu vou precisar. Eu vou deixar, por exemplo, se eu perco uma live aqui ou tem algum conteúdo, é dirigindo e ouvindo, né? Ou caminhando e correndo. Eu gosto muito de pensar que tem algum processo em paralelo, pelo menos um, né? Um, o primeiro é o que eu dou atenção, assim, eu quero, porque tem aquela questão lá do mindfulness, né? Qual que é a atividade principal? É onde você vai dedicar atenção. Eu gosto muito de deixar processos paralelos, passivos, rodando, porque isso é uma forma de ganhar eficiência, mas você também não desvia o seu foco principal. Porque se exatamente. você dividir o seu foco principal, você diminui a eficiência, mas se você mantém ele, mas tem processos passivos rodando em paralelo, cara, você ganha muito mesmo. E às vezes a gente faz três coisas ao mesmo tempo, né? Você está ouvindo, vendo e fazendo, né? Fisicamente, às vezes está fazendo uma coisa, mas está vendo outra que pode também estar te. E o ouvindo É. que também é muito, Ó, muito bom. um exemplo é esse aqui, ó. Eu estava te ouvindo,
né, como foco principal, mas ao mesmo tempo eu tava, cadê? Como é que eu viro a câmera? Aqui. Já tava tirando uma música. Ah, Só Tava pro te cara falar que é ouvindo. pianista, né? Só para falar que toca. aham. Otimizando o tempo, hein? Não, Me você veio não na sabe cabeça, tocar, aqui, eu ó. lembrei da minha filha cantando uma música, eu falei, "Pá, eu quero aprender a tocar ela, porque eu ouvi ela cantando. Eu fui, você terminou, eu consegui tirar ela aqui. Bom, Otimização de tempo. Assim, uma coisa muito interessante é que nesse papo que a gente faz, até para você que está no YouTube, entender um pouco, tá? Esse papo que a gente faz aqui depois da conclusão aqui do conteúdo, que são conteúdos rápidos, de 30 minutos, eles são cheios de códigos, tá? Você aprenda, veja, reveja a live e entenda os códigos que estão sendo gerados aqui. Cada um tem uma experiência e lança ali um código de alguma coisa que ele anda fazendo que pode mudar a vida de qualquer pessoa aí, né? Muito top. Você quer falar mais alguma coisa, Rubens? A gente gosta das pessoas que chegam aí novatas no nosso grupo aqui e se transbordam, que falam mais. Pode ficar à vontade, viu? Hoje eu estou só como espectador e aprendendo, né? Observando e aprendendo. Tamo junto. Essa história que tá aí nem tá urubu, né? Urubu servando. Exatamente. Eu Mas vou, é eu vou isso. encerrar aqui no YouTube, tá, gente? Queria agradecer a presença de todos aí no YouTube e não se esqueça aí de deixar um comentário aí. Se quer participar aqui no nosso bate-papo no Zoom, deixa um comentário aí, a gente manda o link para você entrar no nosso grupo, tá bom? Muito obrigado por tudo aí. O requisito é Vamos lá. ser, o requisito